Fala galera do Razão Tricolor, vamos para mais um pré-jogo esse de Fortaleza e Maracanã, válido pela terceira rodada do Campeonato Cearense de 2025. Fortaleza está 100%, o Maracanã é um time meio chato, vai falar sobre esses dois times e a gente começa agora fazendo esse vídeo. Hoje vai ser em vídeo porque tá todo mundo assistindo um jogo acolá, né? Então a gente vai fazer em vídeo aqui pra gente fazer as coisas acontecerem de verdade, tá bom? Então vem comigo, vem com Razão Tricolor, que a gente vai falar muito de Fortaleza e Maracanã a partir de agora. Vamos! Oh, meu amado tricolor, você é minha razão, você é minha paixão. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Danilo Everton e eu falo aqui pro Campeonato Cearense. Fortaleza volta a campo amanhã às 8h30 da noite no Presidente Vargas para jogar contra o Maracanã. Maracanã é esse da região metropolitana que até jogou pré-Copa do Nordeste esse ano. Ele foi eliminado ele passou na primeira fase e na segunda fase, na segunda eliminatória, que se passasse já estaria na fase de grupos da Copa do Nordeste, ele perdeu para o América de Natal, lá em Natal, 2-1. Então a gente fica na espreita aí desse time. Esse time é um time. Desculpa, não foi o América de Natal, foi CSA, tá? O América de Natal não, é CSA. O Maracanã passou bem ali do ABC e depois passou do CSA e ficou pro CSA. Então, meus amigos, o Fortaleza enfrenta esse time chato que é comandado pelo Júnior Cearense. Mas antes da gente falar e a gente entrar nesse pré-jogo definitivamente, eu quero pedir e solicitar aos amigos aí que deixem um like, se inscrevam no canal, que já comece a fazer isso de agora, porque esse pré-jogo vai ter novidades, a gente vai falar, vai botar campinho, vai botar tudo, e você coloca aqui já no começo desse vídeo logo a tua escalação ideal para amanhã contra o Maracanã. Lembrando que o Fortaleza deve ter estreias, eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, e eu espero que os amigos coloquem o like, a inscrição, estamos no rumo dos 30 mil. Eu espero que você que está chegando por aqui, se inscreva no canal, acompanhe nosso conteúdo, que aqui a gente fala de Fortaleza dia e noite, noite e dia, sem parar, tá bom? Então deixa o like, se inscreva no canal, faz a boa aí pra gente, que a gente vai gostar muito de tê-lo aqui na nossa comunidade aqui do Razão Tricolor, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos falar, a gente sempre, você que está chegando agora, ou você já está acostumado, sabe que eu sempre faço. O primeiro momento ali é de falar sobre o adversário, né? O adversário que é o time da região metropolitana de Maracanaú, o Maracanã. Maracanã que subiu e nunca mais caiu, pelo contrário, tem feito boas campanhas no Campeonato Cearense e é um time bom. Acho que dos times do Campeonato Cearense, Fortaleza enfrentou o Horizonte na segunda rodada, mas foi o primeiro jogo, enfrentou o Cariri, vai enfrentar o Maracanã e vai enfrentar o Floresta. Desses quatro, tirando o Clássico Rei, né, que é a última rodada, eu acho que o Horizonte é o Floresta é o melhor time, o Horizonte é o segundo melhor time e o Maracanã é o terceiro melhor time. Talvez parecido com o Horizonte, mas acho que o Horizonte ganha um pouquinho mais, porque tem lá alguns jogadores assim mais legais, mais interessantes de se acompanhar. Mas o Maracanã não é um time bobo, não. O Maracanã é um time que tem feito boas campanhas, tanto que consegue vaga para a Copa do Nordeste, consegue vaga aí para a Série D, consegue vaga até para a Copa do Brasil, vem conseguindo, vem fazendo esse rateio aí e ele vem demonstrando, né, que é um time competitivo e que lá em Maracanã a galera não brinca não, a galera quer formar realmente bons times para disputar os campeonatos. Mas esse Maracanã, ele tem poucas informações, as informações que a gente tem é que ele ganhou do Iguatu lá dentro, tá? Ele foi lá em Iguatu e venceu o Iguatu por 1-0 na estreia dele na primeira rodada do Campeonato Cearense, e na segunda rodada ele empatou com o Tirol 1-1 lá em Maracanã. O Tirol teve um pênalti, né? O Pio fez o gol do Tirol e o Maracanã aí conseguiu o empate em 1-1. Agora pega o Fortaleza, lógico, o Fortaleza é favorito, mas ele tem alguns jogadores. Ele formou na última partida com essa formação aqui, ó. Rair, o goleiro. Esse aqui é o Luan Lucas, jogador Não, desculpa, Carlos Rafael Rocha, o Jairo, o Wendel e o Leandro. Falam muito bem desse Wendel, tá? Desse zagueiro Wendel aí. Vamos ficar de olho nele. O Pires
com o Wilker, a gente conhece já esse Wilker de longa data, foi do Atlético Cearense. Aí tem o Testinha, que todo mundo conhece o Testinha, né? O Testinha no ataque. Testinha, Luiz Soares e o Marcos Vinícius, que é o meia. O Luiz Soares, que é aquele ex-Iguatu, né? Que faz gol pra caramba. O Testinha a gente já conhece de longa data também. E na frente, o Matheus Taumaturgo, esse é o atacante. E aí a gente vê que as movimentações é um 4-2-3-1. Imagino que ele não fará esse 4-2-3-1 contra o Fortaleza, deve fazer um time mais pensado em marcar o Fortaleza, dado que o Fortaleza tem aí muito mais qualidade que o próprio Maracanã. Mas o Maracanã está invicto dentro do estadual, tem 4 pontos, está buscando a classificação pelo menos para as quartas de finais, aí já vai buscar para a quarta, né? Porque imagino que Ceará e Fortaleza vão direto para as semis. Então, o último jogo foi esse empate, eu até assisti um tantinho dele e vi boas atuações do Luiz Soares, do Testinha, desse atacante aqui, bem de movimentação, não é aquele mais parado, e o Marcos Vinícius tentando pifar a bola para ele. Mas acho que a força desse Maracanã tá na questão da saída, na correria, com o Testinha e o Luiz Soares. Os pontas eles são rápidos, são ágeis, mas nada demais assim que o Fortaleza não possa controlar. Mas tem que ter cuidado porque acho que esse sim tem mais capacidade, muito mais capacidade. Esse time tem muito mais capacidade que o Cariri, e o Fortaleza tem que ficar de olho, porque o Fortaleza deve ter uma formação mais mexida e vai que, né? Tem que estar ligado, tem que estar na mesma pegada dos outros jogos. Mas falando um pouco da rodada, e o Maracanã já jogou duas, vai jogar a terceira contra o Fortaleza. A rodada começa hoje. Quando você já está vendo isso, já aconteceu o jogo, ou já está terminando de acontecer. Floresta desculpa, ontem Barbalha e Horizonte empataram em 1-1. Eu falei ontem até na live sobre isso. Começou a terceira rodada. O mais cedo hoje, na terça-feira, teremos o confronto entre Floresta e Ferroviário às 19 horas. Então, na hora que você está vendo esse vídeo, acabou esse jogo. Eu não sei quanto é que vai ser esse jogo. O Floresta é do grupo A, o Ferroviário é do grupo B. O Ferroviário é do nosso grupo e o Floresta é do grupo de lá, né, no outro grupo. Ceará, o Floresta é o melhor time que eu acho desses menores. O Floresta é o melhor time, o melhor conjunto treinado por Chamusca, né? E aí vem o Ceará contra o Iguatu. Hoje, por isso que eu não tô fazendo a live, porque imagino que todo mundo vai querer dar uma olhada nesse jogo, assistir jogo aí tira muita audiência, né? Em jogo do rival, lógico, todo mundo vai assistir o jogo para dar uma secada, até eu mesmo vou dar uma bisoiada nele. E tem mais Tirol e Cariri, o reencontro desses times que se enfrentaram na final da segunda divisão do ano passado. Imaginem que o Tirol é muito mais time que o Cariri, mas vamos ver o que acontece nesse jogo. Outro ponto, e aí é o nosso jogo, amanhã, né, dia 20h30, às 20h30, desculpa, no PV, Fortaleza Maracanã com check-in aberto, com ingressos aí à venda para este confronto. Então, só para recapitular, ontem teve jogo, Barbalha Horizonte 1-1, hoje tem Floresta e Ferroviário, Ceará e Iguatu, certo? E depois e amanhã tem Tirol e Cariri junto com Fortaleza e Maracanã. Teremos pós-jogo, tá? Já aviso de antemão que teremos pós-jogo ao vivo para esse confronto Fortaleza e Maracanã, até porque eu acho que vai ter grandes novidades por aí, grandes novidades de verdade nesse jogo. E é delas que eu vou começar a falar agora, porque a gente fala do Fortaleza. Porque antes de falar do Fortaleza, só recapitular. Saídas rápidas, um time mais rápido, um time que tem ali seus pilares como Testinha e o Luiz Soares. O Fortaleza só ficar de olho nesses caras que eu acho que vai dar bom pro Fortaleza, continuará dando bom dentro do Campeonato Cearense. E detalhe, né? Fortaleza fazendo 9 pontos, a depender dos resultados do grupo B, a depender dos resultados, por exemplo, do Tirol, do Iguatu, do Ferroviário e do Barbalho, o Fortaleza já pode sair classificado em primeiro colocado, já porque terão um confronto, terão mais duas rodadas, e talvez o Barbalha, por exemplo, já jogou, só pode ir a 10 pontos.
Fortaleza com 9 pontos, fazendo mais uma vitória. Então, até o final de semana, o Fortaleza já pode estar classificado e ir direto na semifinal. Então, tem que ficar de olho, não pode perder a oportunidade. Mas vamos falar do Lion, que é o que a gente gosta de falar por aqui. Bora. O campinho já está na tela, viu? O campinho já está na tela e eu quero dizer a você que estou bem curioso para o que o Fortaleza, que o Vojvoda vai aprontar. A gente estava falando sobre a situação de do Fortaleza ter aí dois times, um jogando, o outro ficando de fora, um jogando, outro ficando de fora, um jogando, outro ficando de fora. Trocou todo mundo, usou 3 laterais esquerdos, já usou 2 goleiros, já usou quase todo mundo da zaga. E aí no campinho você tá vendo 2 novidades, ou 3 novidades, se você for bem, é, olhar bem para esse campinho. Do lado de cá, ó, do meu lado aqui, o Davi Luiz já tá aí, o 23. O Kusevich tá por aqui também, o 13. E lá no meio de campo, junto com o Paul Fernandes, tá o Rossetto. Imagino que os 3 vão ser relacionados para o jogo de amanhã, tá? Imagino eu que sejam relacionados para o jogo de amanhã. Se vão jogar, são outro esquema. Eu acho que um deles vai jogar, e daqui a pouco eu falo sobre ele. Então, Fortaleza terá todo o seu elenco disponível, exceto o menino Gaston Ávila, que aí eu acho que não vai estar relacionado mesmo, porque acabou de chegar. No mais, todo o elenco do Fortaleza estará disponível. Aquela galera que estava no DM, que era o Kusevich e o Rossetto, deve aí não estar mais e serem relacionados. Eu tenho uma dúvida só com o Rossetto. O Kusevich acho que vai estar relacionado. Por isso que quando eu fizer aqui o campinho, eu já vou tirar o Rossetto. Mas só para a gente pensar. O jogo do Cariri, que Fortaleza venceu de 7-0, tinha no gol o Breno, imagino que esse não vai jogar no próximo jogo, Tite, Brits, Mancuso e Felipe Jonathan. Zé Wellison, Paul Fernandes e Pochettino, de titulares, Marinho, Moisés e El Gato Lucero. Acho que para essa partida de amanhã, o Fortaleza terá quase de novo o time que ganhou do Cariri. Porque o que eu penso? Eu penso nos confrontos e eu acho que como a gente vai ter um descanso muito pequeno em relação a essa partida do Maracanã para a partida do Floresta, que é no sábado, lembra, a gente joga quinta contra o Maracanã e sábado contra o Floresta. Ele deve botar o melhor time, ou o time titular, ou o time base, ou o time que jogou contra o Cariri, a maioria ali, contra o Maracanã, porque descansaram 2 dias, para sábado o time folgar, e aí folgar mesmo, e ter aquele time do Horizonte jogando contra o Floresta no sábado. Eu imagino que seja isso na perspectiva do Vojvoda. Por quê? Porque depois desses 2 jogos, Fortaleza garantindo os 6 pontos, classificação direto para a semifinal do Campeonato Cearense, ele viajará para terça para jogar no Recife contra o Sport do Recife pela Copa do Nordeste. Voltando, ele joga contra o Ceará no Clássico Rei. Então, acho que nesse momento ele vai fazer o mesmo, mais ou menos o mesmo time para jogar o que jogou com o Cariri, para jogar contra o Maracanã, e posteriormente ele vai folgar todo mundo para jogar esse time contra o Sport e jogar esse time com algumas alterações contra o Ceará. Então por isso que eu acho que o Davi Luiz, por exemplo, já aparece nessa relação. Não sei se ele vai ser titular, imagino que não, mas o Davi Luiz deve aparecer nessa relação para jogar os seus primeiros minutos, seja na quinta e também no sábado. Acho que o sábado até ele pode ser titular, mas acho que ele já está na relação da quinta contra o Maracanã. Entendeu o raciocínio? Joga com o time de novo, parecido com o do Cariri, o time mais forte, mais pesado. Folga todo mundo desses caras no sábado, para os caras ter sexta, sábado, domingo, viajar, segunda, terça-feira e jogar contra o Sport. E aí depois jogar de novo contra o Ceará no Clássico Rei da quinta rodada do Cearense. Tá bom? Então, eu acho que vai ser isso aí. Mas eu vejo algumas modificações. Por exemplo, o Breno, que foi titular, acho que ele não será o titular. O João Ricardo volta para esse time, até para fazer esse rodízio para o Breno jogar, ou até o próprio Magrão, acho que mais o Breno, jogar nas próximas partidas que eu falo no sábado, no caso, contra o Floresta. E aí, devemos ver, sabe? Eu acho, imagino, Cardona e Kusevich na zaga, tirar o Davi Luiz, tirar o Brits, tirar o Mancha e tirar aqui o Tite.
Acho que essa zaga será a zaga, vou até ir para o outro lado para ficar melhor. Acho que essa zaga será a zaga contra o Maracanã, até para começar a testar essa zaga, porque eu tenho uma teoria que essa zaga seria a titular no início da temporada, mas com a quebra do Kusevich, o Brites e o Tite assumiram essa posição aí. Então imagino eu que vai ter esse ajuste aí, vai voltar essa zaga. Acho que o Cardona vai ser esse titular junto com o Kusevich. Acho que é o time, é a zaga que estava treinando lá nos Estados Unidos. Então, para mim, acho que fecha os dois. O Diogo Barbosa volta para lateral esquerda, apesar da grande partida do Felipe Jonathan. E um detalhe, para mim, Danilo, dos três que fizeram as partidas, o Pacheco foi a pior partida lá em Horizonte, na minha opinião, tá? O Diogo Barbosa fez uma partida razoável, o Felipe João fez uma boa partida contra o Cariri e o Pacheco fez uma partida mais ou menos lá em Horizonte. Não gostei muito da partida do Pacheco, não, assim como não gostei da do Tinga, e falei no nosso pós-jogo, né, de Horizonte e Fortaleza. Mas enfim, a zaga com os laterais devem ser esses: Kusevich, Cardona, Diogo Barbosa e Eros Mancuso. De novo, o Zé vai continuar. Acho que o Zé fez uma baita na partida. Imagino que ele deva continuar. Ou, no máximo, o Pedro Augusto vai tomar essa posição dele nesse momento. O Rosseto é minha dúvida, então vou tirar ele de campo. Vou deixar o Paul Fernandes com o Pochettino. Tiro o Prior, tiro o Martinez e tiro também o Caleb. Que acho que esses galera que tô tirando aqui vai jogar contra o Floresta, tá? Na frente, mantém o Marinho. Eu vou manter o Marinho, tiro o Cauê Canela, tiro o Renato Kaiser, deixo o Lucero e deixo o Moisés, tá? Vou deixar o Moisés, o Borreiro sai e o Breno Lopes sai também. Apesar de que pode ser que o Breno Lopes jogue essa partida junto com o Pikachu, não acho uma coisa do absurdo. Só acho que ele vai tentar voltar esse time com algumas modificações para fazer o descanso no sábado. Para mim é basicamente isso. Ou então o Vojvoda ele não tem esse planejamento. Eu estou pensando no meu planejamento, daqui a pouco eu faço outro time pensando no planejamento que o Vojvoda pode ter também nessa queda de braço aí de ter que descansar jogadores, viajar e jogar jogos encarreados. Então, acho que esse time será o time base do Fortaleza contra o Maracanã. E aí, repito, João Ricardo, Mancuso, Kusevich, o Cardona e o Diogo Barbosa, junto com o Zé Wellison, com Paul Fernandes, com Pochettino, Marinho, Moisés e Lucero. Se for para repetir, acho que vai ser esse planejamento aí. Mas tem outro que eu acho que pode acontecer. Não colocar essa galera toda nesse jogo do Maracanã, botar no sábado, porque o jogo é na terça, né? Então pode ser que ele descanse e volte aquele outro time. Aí eu vou fazer um outro time para a gente ver junto. Mas eu apostaria nesse aqui, tá? Só para deixar claro. E aí ele pode voltar com aquele time do Horizonte, mais ou menos parecido com o time que jogou em Horizonte, para jogar com esse time aí no sábado, e aí domingo, segunda e terça-feira jogar contra o Sport, desculpa, com esse mesmo time. Não sei como é o planejamento, não sei como é que tá cada jogador, até porque a gente não tem essa informação. O Vojvoda tem muito mais, porque a fisiologia fala para ele todo dia, toda hora, todo instante, sem parar, como é que estão esses atletas. Mas eu vou já fazer o outro time, mas antes eu quero falar da nossa patrocinadora, a Dom Beijinho. Vamos ficar com o vídeo, depois eu volto falando dela. Tá aí, se você procura um ambiente familiar com todos os quitutes necessários para a sua festa, até para você se alimentar bem, você procura Dom Beijinho lá na Messejana. Rua Chico França 640, Messejana é o endereço da Dom Beijinho. Aqui a gente fala dela, ela é nossa patrocinadora, espero que vocês cheguem junto lá, quem estiver passando, trabalhando ou mesmo mora perto da Messejana, vai lá no Dom Beijinho, fala que veio pelo Razão Tricolor para dar essa moral pra gente. Tem um WhatsApp para encomendas, 998017679. Tem o Instagram que você pode falar com eles também, pode enriquecer lá o perfil deles
enchendo de torcedor tricolor. Dom Beijinho underline, arroba Dom Beijinho underline lá no Instagram. E tem o telefone para você fazer encomendas, para fazer seus quitutes, sua festa de aniversário, de festa da sogra, festa do cunhado. Você encomendar lá os quitutes da Dom Beijinho. Salgados, doces, bolo, massas. Almoço, serve almoço todos os dias a Dom Beijinho. Então você que tá aí, não perde tempo. Vai lá no Dom Beijinho, prova e vem aqui dizer se é bom. Vai lá no Instagram dele, diz se é bom e diz também que veio pelo Razão Tricolor para dar essa moral pra gente. Rua Chico França 640, Messejana. Essa é a Dom Beijinho, patrocinador do Razão, e é a melhor padaria de Fortaleza. Pode ter certeza, ainda é um monte de tricolor que trabalha lá, viu? Então você vai gostar. É online, não tem jeito, e a Dom Beijinho também não tem jeito. Vamos lá? Falamos nosso patrocinador e o Fortaleza já tá sabendo que vai ter o patrocinador Master, né, e tal. Por enquanto tá a 9bet aqui, enquanto não anuncia um... Depois a gente vai ter que refazer as peças tudinho. Já pensou, mas eita, tô lascado. Mas enfim, falamos que o Vojvoda pode ter esse time, repetir esse time para folgar no sábado, para jogar na terça. Ou não. Ou eu vou dizer, não, vou voltar com o time de Horizonte, jogo esse time no sábado, fica mais perto da terça, viajo domingo ou segunda, jogo contra o Sport e jogo contra o Ceará com esse mesmo time. Quem é que sabe? Se for esse time, se for esse planejamento, 3 vezes o time vai jogar em seguida, né? Floresta, Sport e Ceará. Imagino que o Fortaleza não fará isso, mas vamos fazer uma opção dessas pra gente tentar entrar na cabeça do Mister Juan Pablo Voivoda. Então, meu amigo, tira todo mundo aí. Tira todo mundo. Ou não, ou quase todo mundo. Acho que a zaga eu vou manter. Essa zaga eu vou manter, com o Diogo Barbosa eu vou manter e eu começo tirando o Eros Mancuso, tá? Eros Mancuso, pra mim, pode sair aí e vir o Tinga nessa posição. Que aí fica o lateral direito jogou contra o Horizonte. Tiro os OLs, coloco o Pedro Augusto, tá? Pedro Augusto voltando. Tira o Paul Fernandes e aí, meu amigo, vem Martinez e vem Caleb no lugar de Pochettino e de Paul Fernandes. Pode ser que o Rosetta apareça? Pode ser que o Rosetta apareça. Se o Rosetta aparecer, imagine que ele vai aparecer na vaga do Pedro Augusto. Então, se o Rosetta estiver disponível e poder jogar tudo certinho, ele deve ir na vaga do Pedro Augusto, apesar do Pedro Augusto ter feito uma boa partida lá em Horizonte. O ataque muda todo também, viu, galera? Vai com Pikachu no lugar do Marinho, vai Kaiser no lugar do Lucero, e vai Breno no lugar do Moisés. Deixa eu puxar o Breno para cá, tirar o Cauê Canela daqui, o Porreiro daqui, e o Moisés sai aqui. Então, outra opção, se o Vojvoda pensar, não, esse time que eu contra o cara ele precisa de um pouco mais de descanso, eu vou colocar eles para jogar contra o Floresta e vou dar de novo a oportunidade da galera que jogou em Horizonte para jogar em casa, no PV, diante da torcida, contra o Maracanã. E aí eu acho que vai por aí. Acho que deve ir por aí esse time, com o João Ricardo, com Tinga, Kusevich, Cardona e o Diogo Barbosa. Pedro Augusto, Martinez com Caleb, mais Breno Lopes, Pikachu e Renato Kais. É um outro time muito forte do Fortaleza. Jogou bem lá em Horizonte, agora jogar no PV. Imagino que pode ser isso também, que pode acontecer com algumas alterações. Pode acontecer aqui, sei lá, bota o Sacha no lugar do Pedro Augusto, bota o Mancha no lugar do Cardona. Sei lá, algumas mudanças podem acontecer. Até o Mancha junto com o Kusevich, novamente, como foi lá em Horizonte. Assim, o Fortaleza tem muito elenco para ele usar e tá todo mundo disponível. Isso é ótimo. Acho que esse revezamento continuará acontecendo. Acho que é muito bom isso acontecer. Todo mundo precisa ter minutagem. Tem muito jogo nesse primeiro momento, até março, por ali tem bastante jogo, e tem que estar todo mundo na ponta dos cascos. O Fortaleza usou quase todo mundo, por exemplo. Só quem não usou nesse campinho, daquele campinho que a gente começou, foram o Kusevich e o Rosseto, porque os dois não estavam disponíveis ali, porque estavam no DM. E o Davi Luiz, porque tinha acabado de chegar, estava se recuperando. Aí acho, tá, na minha opinião, que no segundo tempo o Davi Luiz troque com o Pochettino, com o Kusevich, desculpa, e aí faz
Um primeiro tempo com o Ceviche, o segundo tempo Davi Luiz. Até para também ir entrando nesse ritmo do rodízio. Os dois que não tiveram nenhum minuto pelo Fortaleza oficial, o Kusevich até jogou na primeira partida lá, aquela partida que ninguém viu, foi 13-0 Fortaleza, o Kusevich estava no campo em um dos tempos, e o Davi Luiz também não teve nenhum minuto com a camisa do Fortaleza ainda, então Kusevich e Davi Luiz podem fazer essa troca no jogo do Maracanã na quinta-feira. Um joga um tempo, tu joga outro tempo, tu joga 60 minutos, outro 40 minutos, enfim, acho que o Vojvoda vai dar uma mesclada nesses dois zagueiros aí, porque é o primeiro jogo deles. E se o Rosset tiver relacionado, acho que o Rosset pode jogar alguns minutos também, aí no lugar do Martínez, ou propriamente até no lugar do Pedro Augusto. E aí Pedro Augusto, Sacha vão ter uma dúvida sobre qual primeiro volante o Vojvoda vai escolher para esse confronto contra o Maracanã. No mais, acho que é isso. Como eu disse, o Campeonato Cearense está se findando já, primeira fase. Quem não se cuidar vai ficar de fora. O primeiro passa para a semifinal, o segundo e o terceiro vão para as quartas e os dois últimos vão para o quadrangular de rebaixamento. Tá hostil nesse momento o Campeonato Cearense para alguns times, principalmente, por exemplo, para o Ferroviário. O Ferroviário que tá aí no nosso grupo, imaginava eu, né, Danilo, que o Ferroviário iria ser esse time que iria impor ali talvez uma briga pela liderança. Não foi ele que aconteceu, pelo contrário, o Ferroviário não ganhou nenhum dos dois jogos, perdeu para o Horizonte, perdeu para o Ceará, vai jogar meio que a vida contra o Floresta. Então, meus amigos, nada é fácil e eu imagino que uma competitividade muito grande nessas últimas 3 rodadas, porque com esse lance de o grupo A pegar o grupo B, e assim, consequentemente o B pegar o A, puxado, viu? Puxado, porque os adversários aí do grupo A são mais fortes, na minha opinião, Horizonte, Maracanã e Floresta, do que Barbalha, Tirol, Iguatu e Ferroviário. O Carnegie é o mais fraco de todos. Então, o grupo B deve ter uma pontuação bem abaixo, assim. O Barbalha, como eu disse, é o único que ofensou a chegar ao Fortaleza. Se o Fortaleza meteu 9 pontos aí, acabou-se. Porque o Barbalha, empatando na quarta rodada, já não pega mais o Fortaleza. O Fortaleza, sem entrar em campo no sábado, já vai saber que já está classificado para a semifinal. Então é um momento chave aí do campeonato, né? Não tenho medo de ficar de fora, não tenho medo de ser primeiro colocado no nosso grupo, mas a gente tem que sempre ponderar essas situações, tanto para bem quanto para mal. E agora é para bem. Se o Fortaleza vence, faz os 9 pontos, o Barbalha não chega mais no Fortaleza, imagino eu, porque o Barbalha, meus amigos, ele ainda vai enfrentar o Ceará. E é o próximo jogo, na quarta rodada. Então, Fortaleza vencendo o Maracanã amanhã, para mim, está classificado em primeiro, já vai para a semifinal. E aí pode jogar contra o Floresta tranquilo e vai jogar o Clássico Rei pelo Clássico Rei. Não por precisar de pontos e etc. Acho que não vai ser isso, tá bom? Fortaleza deve ser o primeiro colocado geral, mesmo que empate de pontos com o Ceará, as vitórias vão ser as mesmas, mas no saldo de gol Fortaleza é muito superior pelo 7-0 feito diante do Cariri. Então, tá tudo bem encaminhado. Fortaleza, além de ser líder do seu grupo, se fizer os seus resultados, ainda tem 3 partidas, né? Mas uma partida para mim já decide. E resolver, e aí o Ceará vai ser o segundo do geral. Pode ser líder do Fortaleza, pode ser líder do seu grupo e líder do geral no Campeonato Cearense. Então, é isso que, graças a Deus, com esse elenco, com a vontade, com a competitividade, com o que o Voivoda tem aprontado ou abordado nesse primeiro momento de 2025, Fortaleza tem boas chances aí de ficar sossegado, tranquilo, para fazer o melhor campeonato cearense possível e quem sabe voltar a ser campeão. A primeira fase está muito bem encaminhada, para mim, ganhou do Maracanã, já está na semifinal, economiza 2 datas, que não vai para as quartas, e dá para ir focar diretamente na Copa do Nordeste. É outra competição que a gente tem que fazer bons pontos, bons jogos, bons pontos, para nos garantirmos aí nas quartas de final e com o mando de campo no Castelão. Né? Ser primeiro é muito importante nessa Copa do Nordeste, já que mudou muito o regulamento, jogos entre times do mesmo grupo. Nosso grupo é o mais forte, tem CRB, tem Sport, tem Vitória. Então, focar na Copa do Nordeste, ser primeiro também por lá,
mas o papo agora é Campeonato Cearense e o foco está todo ligado e linkado a Maracanã amanhã, 8h30 da noite, no PV. Espero que tenham gostado do nosso pré-jogo. Como eu disse, não vamos fazer uma live hoje, porque tem jogos, né, importantes acontecendo também pelo Campeonato Cearense no mesmo horário da nossa live. Isso vai acontecer bastante. E a alternativa é fazermos o vídeo. Então, imagino que você tenha gostado. Se você não tiver gostado, diga por que você não gostou. Se você tiver gostado, coloca aí seu like, sua inscrição e coloca também teu time. E o final, estou sempre fazendo isso, né? Tem a galera acertando aí, viu? Qual será o placar final da partida entre Fortaleza e Maracanã? 10h30 quando acabar o jogo, qual é o placar que vai ser dessa partida? Fortaleza vence, empata, perde, ganha de quanto? Ganha bem? 2x1, 3x1, 3x0? Faz o teu palpite aí que eu gosto muito de ver os palpites dos amigos e amigas que acompanham o nosso conteúdo por aqui, tá bom? Cheiro no coração, boa noite e até amanhã, se Deus quiser, no nosso pós-jogo. Se Deus quiser, um pós-jogo de vitória pro Fortaleza Esporte Clube. É o Lion e não tem jeito. Pra cima deles, Leão.